Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a nossa terceira aula. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. É algo que cai muito em concursos, Enem, e que é algo que você tem que levar muita atenção, porque são nos pequenos detalhes que você pode tirar uma nota boa ou não. Hoje eu separei aqui pelo menos 6 coisas, 6 temas, que a gente vai estar falando um pouco, mas desses 6 temas eu vou me aprofundar em dois, tá certo? Vamos lá falar sobre os 6. Interpretação de texto, vozes ativa e passiva, pontuação, verbos, concordância verbal e pronomes relativos. Nós vamos aqui agora falar um pouquinho sobre cada um desses, citar alguns exemplos e ver na prática como é que você pode estar fazendo isso no seu concurso, na sua prova do Enem ou em qualquer outra prova que você for realizar da língua portuguesa. Vamos falar primeiramente sobre a interpretação de texto. A gente sabe que a interpretação de texto é muito importante e ela tem um peso também muito importante na sua prova. Por exemplo, nas redações do Enem, é antes, né, passado ali para o aluno, um texto onde vai ter algumas coisas, né, ou algumas referências. Vai estar falando um pouco mais sobre o tema e vai estar lá o tema escrito para que você possa se basear naquele tema e fazer, né, uma redação com base naquele tema, ou seja, uma redação que vai encaixar naquele tema. Mas interpretação de texto, ele não é apenas você fazer uma redação, mas sim você entender o que está por trás daquele parágrafo ou por trás daquela redação. A interpretação de texto, ela vai fazer com que você tenha duas coisas, que é as habilidades de interpretação e também a cognitiva. E você pode estar, né, adquirindo essas habilidades por estar melhorando a sua leitura. A minha primeira dica é a seguinte: melhore ainda mais a sua leitura, tenha regularidade em ler. Não importa o que você vai ler, se vai ser um livro, se vai ser um jornal, se vai ser uma matéria na internet, se vai ser textos grandes ou pequenos, mas tire um tempinho no seu dia para você fazer leituras. E quando você acabar de fazer essas leituras, se pergunte, faça perguntas e tente encontrar as respostas de acordo com aquela leitura que você fez. Por exemplo, se você lê um jornal falando, por exemplo, sobre saúde, sobre alimentos saudáveis, o que você pode tirar de proveito para você na sua vida pessoal ou compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor? Então, se pergunte isso, pergunte-se o que você aprendeu com aquilo, pergunte-se como você pode aplicar aquilo na sua vida, como você pode ajudar outros com aquelas informações. Então, quando você faz isso, você está fazendo interpretação de texto e você está, na verdade, tendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está aumentando ou até fortalecendo duas habilidades que você deve ter, que é a habilidade de interpretar um texto, ou seja, de saber ver aquele texto, ler e saber o que realmente ele deseja de que você faça, que você descubra com aquilo. Ou, por exemplo, a cognitiva, onde você vai despertar, você vai dizer o que é que você acha, o que você pensa sobre aquele assunto, você vai começar a ter ideias. E é a partir dessas ideias que você tem uma boa redação. Então, melhore muito a sua leitura, para que você venha estar fazendo uma boa interpretação de texto. Eu vou citar aqui só apenas mais um exemplo, só para a gente frisar muito bem essa questão de interpretação de texto. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que é uma mini história. Estamos, né, em uma cidade do interior, onde tem uma família, onde é constituída por 5 pessoas, e eles moram no local, né, distante da cidade, e é isso. É uma história bem pequena mesmo. Aí você pode se perguntar, essa família, ela mora no interior. Ela sobrevive como? Quais são os meios de vida dela? Essas pessoas, né, essas 5 pessoas que são da família, ela é constituída por pai, mães e filhos? Ou pai, mãe, e um filho e avós? Como é constituída essa família? E, por exemplo, como é o local onde eles vivem? Você já sabe que é o interior, mas será que é uma casa, né? É uma casa mais moderna ou é uma casa realmente rural? Eles têm certa tecnologia? Você começa a se questionar e você vai começar, por exemplo, a fazer uma redação com base naquilo. E você, com base no seu questionamento, você vai fazer a interpretação, ou seja, você vai interpretar conforme o seu pensamento,
ou conforme o que esteja sendo pedido ali na prova, ou também você vai chegar a um acordo, uma conclusão sobre aquele assunto ali. Vamos agora então para a segunda coisa, que é as vozes ativas e passivas. Isso é muito importante, eu separei aqui algumas coisas para que você possa, né, vir a entender um pouco mais a fundo sobre isso. A voz ativa é quando o sujeito, ele é o agente, ou seja, ele pratica a ação. É quando a pessoa, ela fala, ela pratica aquilo que está falando. Por exemplo, eu trouxe aqui duas frases para ilustrar, para ficar melhor para a gente entender. Ela escreveu uma carta. Aqui já está falando né, de forma bem simples. Ela escreveu uma carta. Então, já está aí de forma bem esclarecida o que foi que ela fez. Segunda frase. A mãe ouviu a filha pelo celular. Também já está nítido. O que aconteceu? A mãe ouviu a filha pelo celular. Não importa o que a filha falou, mas a mãe ouviu. Então, foi uma ação. Então, é quando o sujeito, ele é o agente, ele pratica a ação. Ele ouve ou ele faz aquela ação. Que no caso, o primeiro exemplo, a menina fez uma carta. E no segundo exemplo, nós vimos que a mãe, ela ouviu a filha pelo telefone, pelo celular. Outra forma também, já a forma passiva, é a seguinte, ó. É quando o sujeito gramatical, ele sofre uma ação. Ou seja, por exemplo, vamos ilustrar com mais duas frases. O livro foi lido pela aluna. Ou seja, o que foi que a aluna fez? A aluna leu um livro. Foi um ato que ela fez. Segunda frase, a camisa foi comprada pelo meu tio. O que foi que meu tio fez? Meu tio comprou uma camisa. A ação, ela foi feita. Então, as vozes passiva e ativa é isso. A ativa é quando o sujeito é o agente, ou seja, ele pratica a ação do verbo. E já a passiva é quando ele sofre a ação. A terceira coisa que vamos falar agora é sobre pontuação. E nesse ponto também vou me aprofundar ainda mais um pouco. Quando a gente fala em pontuação, a gente pode achar que é uma coisa até simples, né? Assim, uma coisa que qualquer ponto, qualquer vírgula, tá bom o suficiente. Mas não é bem assim. Um ponto, uma vírgula, uma interrogação, ela pode mudar totalmente o contexto da história. É como, por exemplo, você está conversando com uma pessoa e você pergunta para a pessoa: você sabe me dizer se fulano comprou aquela roupa? Aí a pessoa olha para você e fala bem assim: eu acho que comprou. Só que aí você fica com aquela dúvida. A pessoa ela te responde, ela fez outra pergunta, ou ela está em dúvida. Se você fosse passar isso para um papel e você usasse uma pontuação errada, a interpretação seria pior ainda. A pessoa que fosse ler aquilo iria ficar mais difícil para ela interpretar o texto e saber realmente o que é que está sendo pedido ali. Então, a pontuação, na verdade, ela tem o poder de reproduzir, né, ali naquela frase, naquele verso, naquele livro, naquele relato todo que está sendo escrito, ela tem o poder de reproduzir anseios, ou seja, se a pessoa ela está passando por uma ansiedade, se aquela ocasião leva a uma ansiedade, se tem uma emoção, tristeza, alegria, ressentimento, inveja, e por último, intenções. Qual é a intenção daquela pessoa? Qual é a intenção daquela leitura? Então, a pontuação ela tem o poder de trazer à tona todos esses sentimentos, sendo usado, claro, de maneira correta. Mas então, talvez você se pergunta, né? Quais são os tipos de pontuação que existem? Vou falar aqui agora todos eles para que você possa estar sabendo. Existe o ponto final, o ponto e vírgula, o ponto de exclamação, interrogação, dois pontos, travessão, reticências, aspas, parênteses, vírgulas e colchetes. Vamos expressar assim de uma forma simples, apenas alguns para você entender. Por exemplo, o ponto final. O ponto final já diz, né? Quando você chega no final de uma frase, você quer concluir aquela frase, onde você já deixou ali marcado naquela frase toda a sua resposta, o seu raciocínio. Então, no próximo parágrafo, você já quer começar por outra linha de raciocínio. Então, você pode botar um ponto final ali. E depois daquele ponto final, você não pode escrever mais nada. É ponto final e já foi.
Outro ponto também, vamos falar sobre exclamação. Quando a gente fala sobre exclamação, a gente já pensa logo, né? Sobre algum suspense, né? Algum suspense que fica no ar, que faz você se questionar. Então, já é mais pensado para uma frase, que talvez você queira levar a pessoa que está lendo a pensar, a levar uma atenção ali naquela frase. A interrogação. A interrogação é quando você quer fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, ó, quantos anos aquela cidade passou até ter aquela revitalização? Ou quantos anos o autor tinha quando completou é, 50 livros desde quando começou a escrever o seu primeiro? São perguntas, né, que você está criando ali no meio da frase e você quer levar o leitor a despertar o interesse. Então, você usa a interrogação. Outro ponto também é aspas, né? As pessoas ficam na dúvida, eu vou usar aspas como no meio da frase? Aspas, na verdade, é como se fosse indicação de algo. Por exemplo, talvez você esteja indicando um filme, talvez você esteja indicando algum livro. Então, você pode abrir a aspa, as aspas, né? Colocar ali o nome do livro, o nome do filme e fecha aspas. Abre e fecha. Não deixa lá aberto e depois esquece. Não. Abra aspas e fecha aspas quando você concluir o realmente que você está indicando. Outro ponto também interessante é o parênteses. O parênteses é para você dar uma explicação. Por exemplo, digamos que você usou uma palavra difícil no meio da frase. Você pode abrir o parênteses para poder explicar ali em poucas palavras o que aquilo significa, para que a pessoa que for ler aquilo, ela entenda. Por exemplo, uma palavra que você escrever que você sabe que é difícil, um significado difícil. Você pode depois abrir parênteses e colocar o significado daquela palavra. Então, tudo isso aí, ele faz cabimento, né? É como, por exemplo, vamos pensar numa frase de exclamação, uma frase para dar aquele suspense, né? Não mexa no meu celular. Você criou um suspense. Ó. A pessoa que está lendo aquela frase, a pessoa já sabe, eu não posso mexer naquele celular. É uma frase que criou impacto. Então, quando você usa essa pontuação de forma correta no meio da frase, você consegue ganhar muitos benefícios ali para, né, você mesmo que está escrevendo e também para as pessoas que vai ler o que você ali escreveu. Vamos agora falar um pouco sobre verbos. Os verbos, ele é quando indica estados, ações, fenômenos e processos. Vamos agora, por exemplo, pensar em cinco. Chover, fazer, anoitecer, haver, escurecer. Tudo isso foi ações que aconteceu, né? Está chovendo, está anoitecendo, vai anoitecer, vai anoitecer. Vai haver uma grande festa. Então, tudo isso são verbos. E eles podem indicar situações diferentes, estados, né, ações, tudo vai depender do contexto que ele esteja sendo inserido. Outro ponto é o seguinte, é a concordância verbal. A concordância verbal, né, ela é quando acontece o seguinte, ela está em harmonia entre o sujeito e também entre o verbo, ou seja, quando o sujeito ele está no singular, o verbo também vai estar no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Então, um seguindo o outro. A frase ela faz um casamento, né? E ela começa, se o sujeito está de uma forma, o plural também deve estar da mesma forma. Para seguir o mesmo linha de raciocínio. Isso é muito importante em frases, né? E até mesmo respondendo algumas perguntas de marcar, né? Algumas, às vezes, por exemplo, tem algumas opções. Opção A, B, C, D e E. Aí você vai ter que marcar lá qual é a opção que está realmente dando de forma correta a concordância verbal. Então, você vai ver com base na frase quais são as duas opções que se aplica ali àquela determinada frase. E por último, é o pronome relativo. Esse pronome relativo, ele se refere a um termo anterior, ou seja, a um antecedente. Um exemplo é o seguinte: encontrei um canal que dá dicas de estudo. Encontrou um canal. Então, ele já está dizendo, né? Ele encontrou. Ele não vai buscar ainda, ele já encontrou. Ele encontrou o quê? Um canal que ajuda a dar dicas de estudo. Então, é isso aí. Essas foram as dicas que eu separei aqui. Eu vou deixar todas essas informações aqui abaixo, os principais temas, para que você possa vir estar estudando ainda mais um pouco sobre esses assuntos e estar se dando bem na sua prova do Enem,
no seu concurso, porque esses são temas que caem muito e que, se você tiver um bom preparamento, fazer um bom estudo antes, com calma, com dedicação, você consegue tirar uma boa nota, tá certo? Eu espero muito que você tenha gostado desse assunto. Curta para que eu possa saber que você gostou. Comenta aqui embaixo o que foi que você achou de interessante. Inscreva-se também aqui no canal para ficar por dentro de outras informações. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você tem certeza que também vão gostar desse assunto. Aquelas pessoas que talvez também vai fazer concurso, Enem. Então, você pode enviar para essas pessoas que vai ser de grande ajuda para elas. Tá certo? Desejo sucesso para você na sua prova. Uma ótima nota para você. Uma boa prova. Um abraço e até a próxima.